Olá a todos, aqui é o professor Bruno e vamos para mais um vídeo. Hoje falando sobre química orgânica. Assim, em primeiro lugar, de onde veio esse nome? Química orgânica veio baseado que antigamente o pessoal acreditava que existia uma tal de força vital. Aí o que a gente chama de compostos orgânicos, eles só poderiam ser feitos a partir de seres vivos. Só que isso mudou lá em 1928, que esse camarada aí de nome difícil, Friedrich Roher, não sei falar isso aí de jeito nenhum, pode virar meme à vontade, mas sim, falando sério, esse camarada foi lá e conseguiu, a partir de cianato de amônio, como está aí no slide, que é um composto inorgânico, tá? É um composto que não vinha de seres vivos. Ele foi lá, fez a reação. Esse triângulozinho que vocês veem aqui é símbolo de calor, tá? Tem aquecimento na reação. E basicamente ele conseguiu ureia, que é orgânico, que é uma das substâncias que está no seu xixi. E atualmente ela é usada, por exemplo, em hidratantes, por aí vai. Tá? Ou seja, a teoria da força vital ela cai nesse momento, porque o pessoal tinha firme de que, olha, o que é orgânico vem de ser vivo, o que não é orgânico você pega de minerais, de outras coisas. Aí o cara vem daqui, dessas outras coisas, e produz em laboratório algo que só um ser vivo poderia fazer. Opa, essa divisão acabou, essa divisão não faz mais sentido. Aí vem o problema. Amigo, então o que é química orgânica? A gente vai jogar esse nome fora? Não dá para jogar o nome fora. Então, continuaram com o nome química orgânica, mas agora ela passou a ter um novo significado, tá? O significado de química orgânica é ramo da química que vai estudar compostos do elemento carbono e as propriedades específicas que ela tiverem, que esses compostos tiverem. Poxa, por que, Bruno? Porque foi observado que os compostos que o pessoal chamava de orgânicos como dos seres vivos, lá na época da teoria da força vital, eles tinham em comum cadeias longas de carbono, tá? Então, mudou aí a definição. Isso tudo, galera, é só para você saber de onde veio esse nome. Poxa, por que química orgânica e química do carbono? Que porcaria é essa? É isso, é uma questão histórica, tá bom? Então vamos lá, seguindo a vida. Assim, tem composto inorgânico com carbono? Tem. Monóxido de carbono, dióxido de carbono, grafite, diamante, carbonatos. Mas o importante aqui é que você vai ter cadeias longas de carbono em geral. E vai ser em cima dessa tônica que vai ser feito o nosso estudo. Pois bem, composição e valência, Bruno, que papo é esse? Composição acho que está óbvio, do que é feito, quais são os elementos que entram na jogada. Poxa, pode ser qualquer elemento? Teoricamente sim, mas tem alguns que aparecem mais do que outros, tá? Vamos supor, você vai ver lá o time do Flamengo, tem a escalação, pode ter um cara que entra uma vez ou outra, mas provavelmente o Gabigol deve aparecer mais do que os outros atacantes. Só dando exemplo besta aí, 2019-2020. Não sei se isso vai ficar datado para frente. Pois bem, amigos, o que a gente tem mais na química orgânica? Em primeiro é carbono, tem que ter, tá? Isso sempre. Mas além do carbono tem um outro cara que tem sempre, que é o hidrogênio. Hidrogênio é como se fosse água de salsicha, arroz de festa, é aquele cara que sempre está lá, mas praticamente nunca é o principal. Pois bem, além dele a gente tem oxigênio, nitrogênio, os halogênios vão aparecer um pouco menos, mas também tem bastante. Tá, Bruno, isso é composição, certo? Certo, garoto. Tá, e valência? Só me lembro daquela cidade espanhola ou daquele time do campeonato espanhol. Calma. Valência que na química tem outro sentido. Tem sentido de ligação, tá?
última camada, ligação, é um pouco por aí. Então, quando se fala valência do elemento, está se dizendo, está se comentando sobre a quantidade de ligações que ele faz. E agora eu vou precisar que vocês se lembrem lá do primeiro ano, ligações químicas. Inclusive, se quiser dar uma olhada aí no canal, na lista do primeiro ano, que eu já expliquei ligações químicas, tá? Para ver se relembra, se quiser. Mas, ó, o que acontece aqui? Dá uma olhada nos slides e você vai ver que tem o símbolo atômico aqui. Isso aqui nessa possibilidade de ligações. A gente tem as estruturas de Lewis, vamos dizer assim, né? Que foi o camarada que formulou essa maneira de escrever. Você vai ter aqui o símbolo atômico. Então, por exemplo, carbono é C, hidrogênio é H, oxigênio é O e assim por diante. E cada tracinho desse, ó, que eu estou passando com o mouse, é uma ligação química. E o carbono, quando ele fala tetravalente, tipo tetracampeão, esse tetra significa 4, e esse valente é a quantidade de ligação. Então, tetravalente faz 4 ligações. Então, tu pode olhar as possibilidades aqui, ó. Tem 4 ligações simples, ou seja, 4 de uma vez só. Eu tenho uma dupla, 2 simples, tá? Por que dupla? Seria 2 ligações com o mesmo elemento, tá bom? Também poderia ter uma tripla e uma simples, né? Que seriam 3 ligações com o mesmo elemento e uma lá com outro, ou 2 duplas. Poxa, Bruno, não tem como fazer 4 ligações com o mesmo cara? Não. Você vai entrar no mérito do porquê disso? Não. Já seria difícil explicar isso no presencial, pior ainda no online, tá? Então, não vou entrar nesse mérito. Como provavelmente a gente ainda deve voltar esse ano por ser terceiro, então prefiro tratar no tete a tete, tá ok? Então vamos lá. O que me interessa é que carbono faz 4 ligações. Podem ser a ligação com 4 elementos diferentes, pode ser com 3, fazendo uma dupla e 2 simples, pode ser com 2 elementos de 2 formas, uma simples com uma tripla ou 2 duplas. Basicamente, como eu não posso ter 4 ligações com um cara só, todas as outras possibilidades estão valendo. O hidrogênio já é monovalente. Mono significa um só. Então, uma ligação. Aqui não tem possibilidade. O H só vai ter um traço. Morreu. Oxigênio e enxofre também entra nesse papo. Ele é bivalente. É tipo bicampeão. Então, tem a ver com duas ligações. Então, ou vai ser 2 simples ou vai ser uma dupla. Acabou. Enquanto o nitrogênio e o fósforo, vai ser trivalente. Então, se ele é trivalente, você vai ter 3 ligações. Então, podem ser 3 simples, uma simples e uma dupla, ou uma tripla. Acabou. Os halogênios, todos eles são monovalentes, uma ligação só em geral. Bruno, existem casos que isso pode mudar? Existem, só que aí é química de coordenação, é uma outra área, é uma outra parada, tá bom? Aí deixa pra galera lá na frente, pessoal quer fazer química, pessoal quer um negócio mais difícil. Beleza, mas vou parar o meu aqui. E assim, usa esses momentos agora, eu vou para outro slide, vê se você entendeu, se precisar volta, se quiser me pergunta no Classroom, sem problema. Se eu não conseguir responder no mesmo dia, eu vou respondendo durante a semana, tá bom? Ok. Agora, quais são as propriedades que eu vejo de compostos orgânicos? Primeiro é polaridade. O que é isso, tá? É quando ele apresenta aí como se fosse uma pilha. A pilha você tem polo positivo, polo negativo, não tem? Então, só que isso seria na molécula. Você vai ter alguns compostos que são não polares ou apolares. Em geral, você vai ter aí hidrocarbonetos, que vocês vão aprender mais à frente o que é. Mas vocês também têm aqui nos apolares graxas,
Você vai ter aí no apolares, em geral, as coisas que não vão se dissolver em água, óleo e por aí vai. Eles costumam entrar aqui no apolar, tá? Enquanto os outros entram como polares. Você tem uma partezinha com como se fosse uma carga positiva, uma outra partezinha como se fosse uma carga negativa. Então, aqui entra, por exemplo, lá na inorgânica, a água. Na orgânica, o álcool, que a gente chama de etanol. Ácido acético, que a gente chama no nosso dia a dia popular, a solução dele, de vinagre. Tá bom? Então, esses caras são exemplos de compostos polares. Você pode ver, ó, que eu comentei lá, da graxa e tal, que são apolares, eles não se dissolvem na água. Esses polares, tu pega o álcool, dissolve maneiro, tu pega o vinagre, ele já é apresentado para você dissolvido na água, tá? Então, tranquilo. Seguindo aqui, o papo que eu comentei aí, né, da solubilidade. Poxa, tô com a mão suja de graxa, como é que eu faço? Removedor, gasolina, normalmente você vai precisar aí de um composto orgânico para fazer esses trâmites. Inclusive, galera que trabalha em laboratório de orgânica costuma ter mais interação com compostos apolares do que polares, tá? Não há uma regra 100%, mas é muito mais comum. Seguindo aí, em geral, compostos orgânicos costumam ser inflamáveis, pelo menos os do nosso dia a dia, tá? Então, por exemplo, o gás de cozinha é um composto orgânico, gasolina é um composto orgânico, e assim vai se seguindo, tá? Agora eu vou entrar num outro ponto, que é formação de cadeias. Lembra que eu falei aqui do carbono fazendo 4 ligações, hidrogênio 1, oxigênio 2, nitrogênio 3? Agora, isso aqui é como se fosse pecinha, e eu vou começar a encaixar. Então, quando eu fizer isso, ó, olha aqui o C. Tem 1, 2, 3, 4. Olha cada H, só tem 1. Deu para ver? Ó, vou ver se eu consigo escrever aqui para mostrar para vocês, ó. Botar uma caneta aqui, ó. Ligação 1, ligação 2, ligação 3 e aqui, ó, ligação 4. Viu? Agora, se eu for olhar só para o carbono, ó, só para o hidrogênio, ó, esse cara aqui é a ligação 1 dele. Esse aqui, ó, é a ligação 1 dele. Aqui eu estou olhando para o carbono, ó. 1, 2, 3 e 4, tá? Cada uma dessas ligações aí. Beleza. E se eu for olhar para o oxigênio, ó, eu tenho um aqui, eu tenho o 2 aqui, ó, tá? E juntando esses caras, você vai ter as cadeias, que era o que eu estava comentando desde o início ali. Por o carbono conseguir fazer essas 4 ligações, você vai colocando esses carbonos ali, ele vai começar a delimitar uma cadeia. Um exemplo concreto que eu posso te dar é... Não tenho aqui, deixa pra lá. Voltando, tentei achar os clipes e eu não consegui. O que ocorre? Você vai ter esses caras se encaixando e isso aqui, ó, é uma cadeia. Tá, nossa. O que é essa minha letra, senhor? Então, isso aqui, ó, é uma cadeia. Isso aqui, ó, é outra cadeia. Isso aqui é uma terceira cadeia, tá? Só para vocês conseguirem ver aí os trâmites. Então,
Isso aqui eu já comentei, basicamente é a versão escrita do que eu coloquei lá. Agora, o importante é isso aqui, ó. Deixa eu ver se o mouse está funcionando, tá aqui. Tá vendo esse ó? Tá vendo que esse ó está entre dois carbonos? Está entre, ó, dois carbonos. Ele está bem no meio. Então, esse cara em específico, ele é chamado de heteroátomo, tá? Olha eu tentando escrever com o mouse, coisa ridícula. Então, vamos lá. Vou conseguir. Átomo, tá? Foi mal aí a letra horrorosa, mas acho que vai dar para entender. Pronto. Heteroátomo, tá? E seguindo aqui, qualquer coisa que não seja carbono entre dois carbonos na cadeia é heteroátomo. Ah, Bruno, mas e o hidrogênio? Algum hidrogênio está entre dois carbonos? Não, então não é. Ah, e o outro elemento não está entre dois carbonos? Não é. Guarda isso. Pegadinha que sempre cai. Beleza. E essa parte que eu falei agora, os elementos que forem monovalentes, então, por exemplo, ó, hidrogênio e os halogênios, não podem ser heteroátomo porque não tem que estar entre dois carbonos, então ele tem que fazer no mínimo quantas ligações? Duas. Não tem como eles se encaixarem. Então isso aí não vai rolar, tá? Agora vamos lá. Outra coisa, maneiras de se escrever cadeia. Você tem algumas. Então, por exemplo, essa aqui é a chamada fórmula estrutural, tá? Estrutural. Essa fórmula estrutural, ela é boa para quem está começando, ela é boa para quem está nos primeiros passos. Mas agora, quando vocês saírem desse momentozinho inicial e forem meter a cara numa prova mais difícil e fazer um Enem a sério e por aí vai, meu amigo, você vai acabar vindo para cá, que é a tal da fórmula bastão. Por que, Bruno? Porque ela é a melhor forma de você escrever moléculas grandes. Que, por exemplo, aqui eu tenho 3 carbonos, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, tá vendo? Mas e se eu tivesse 30 carbonos? Você ia preferir fazer tudo aqui no bastão rapidinho ou ficar fazendo esse troçolho todo? Eu acho que todo mundo concorda comigo de ir lá no bastão. Tá? Óbvio, entendendo o que ele significa. Vamos lá. Ah, sobre fórmula bastão, tá? Eu vou entrar melhor nisso mais pra frente. Tudo bem? Por hora, eu só estou mencionando que ele existe. Show? Mas todas as vezes eu vou trabalhar aqui em vídeo com a estrutural. Eu acho importante mencionar isso. Seguindo. Formação de cadeias. Tá. Como é que eu vou fazer isso? Cara, o que a gente vai trabalhar normalmente é essa forma aqui, que é a estrutural. Show de bola? Mas agora, poxa, é chato ficar escrevendo isso aqui toda vez, é gastar tempo. Imagina lá tu tendo que escrever de 30 carbonos desse jeito. C-H-H-C, tan, tan, tan. É aquele trabalho interminável? Não vai chegar uma hora que vai encher o saco? Então, com essa preguiça em mente, o pessoal começa a fazer umas abreviações. Então, por exemplo, isso aqui é uma abreviação da anterior.
por que que isso aqui não está errado? Ou por que que isso aí não dá problema? Por causa do seguinte, meu amigo, sabe hidrogênio? Quantas ligações cada hidrogênio faz? Não é uma só? Então, a única forma que eu tenho de esses carbonos ficarem certos é o anterior aqui que foi simplificado. Só esse cara aqui. Não tem como eu vir e isso aqui significa outra coisa. Carbono só faz uma ligação. Por exemplo, CH2. Esse carbono não tem uma ligação aqui e outra, né? Uma na esquerda e outra na direita? Amigão, não tem dois Hs? Então vai ser um H em cima e embaixo e acabou. Tá? Não tem como ser diferente. Agora, essa simplificação do carbono pode dar ruim. Eu aconselho vocês a fazerem de forma nenhuma. Essa simplificação aqui eu não recomendo. Você vai ver escrito por aí? Sim. Então, estou passando para te alertar que existe. Mas não se preocupa de vir para cá. O que eu quero que você consiga enxergar é esse cara e esse cara. O que mais para frente eu vou querer que você seja capaz de fazer é esse cara. Esse aqui é para enxergar, esse aqui é para enxergar e fazer, esse aqui não é recomendado, é só saber que existe. Tá bom? Vamos seguir com samba. Aí entram classificações de carbono. Como que eu posso fazer isso, meu querido? Algumas formas. Primeira delas, eu posso classificar o carbono com relação a quantos outros carbonos ele está ligado. Isso vai ser importante lá para frente, Bruno? Sim. É chato, Bruno? Sim, mas também vai ser importante porque, por exemplo, vamos supor que algum de vocês aí queira fazer uma faculdade de farmácia, uma faculdade de nutrição, ou um tecnólogo aí em materiais, né, em termos de plástico, vai trabalhar numa indústria, por aí vai. Meu querido, você vai ter que saber algumas reações que ocorrem por lá e esse papo de primário, secundário, terciário, quaternário vai estar lá. Tá bom? Então não tem como eu fugir desse cara, apesar de ser um porre. Pois bem, deixa eu botar o mouse aqui no jeito. Como apontador, acho que vai ser melhor. Meu amigo, isso aqui é mole. O carbono, primário, secundário, terciário ou quaternário, beleza? Primário tem a ver com que número? 1. Ah, e essa classificação tem a ver com o quê? Com quantos outros carbonos ele está ligado. Então, por exemplo, aqui eu botei bolinha, quadrado, triângulo e um paralelogramo aqui, vamos dizer assim. Meu amigo, tá vendo a bolinha? Vê se todos os bolinhas desse exemplo que eu dei, ele só tem ligação com um outro carbono, com um carbono diferente dele, ó. Esse cara, ligação, um carbono. Está ligado a outro? Não, as outras 3 ligações são com hidrogênio. A mesma coisa com esse cara, com esse cara, com esse cara. Agora, o quadrado aqui é secundário. Secundário tem a ver com 2, é quem faz ligação com outros 2 carbonos. Olha esse cara, ó, está ligado com esse e com esse. Ah, mas não é o H? Quantas ligações o H faz? Não é uma só? Então, ele não pode estar entre carbonos. Nunca. Show de bola? Então, essa ligação aqui é entre os carbonos. Este H, o mais correto seria colocá-lo assim, ó. Tá? E essa ligação é com C, para você não me confundir. Então, ó, esse cara está ligado com 2 outros carbonos. A mesma coisa está acontecendo com esse cara, está ligado com 2 outros carbonos. E esse aqui também,
2 outros carbonos. Agora o triângulo, que seria terciário, olha esse cara, está ligado a 1, 2, 3 carbonos. Esse cara, 1, 2, 3 carbonos. Ah, e o do paralelogramo aqui, esse camarada, todas as ligações dele são com carbonos. Ó, 1, 2, 3, 4. As 4 ligações todas com carbono, tá? Esse seria o quaternário. Vamos lá. Depois, além de classificar como primário, secundário, terciário e quaternário, que é com relação à quantidade de carbonos que está ligado, você pode classificar com relação aos tipos de ligação. Então, por exemplo, o carbono pode ser saturado ou insaturado. Amigo, saturado, para quem não sabe, significa que o limite foi atingido. É o máximo que eu aguento. Foi? E por que o carbono só com ligação simples é considerado saturado? É porque ele está fazendo ligação com o máximo de coisas diferentes. Ele está fazendo ligação com 4 coisas diferentes. Não tem ligação repetida aqui. Agora, quando é insaturado, é que eu ainda não atingi esse limite. O cara está ligado a outras 3 coisas ou 2 insaturado. Por quê? Porque a princípio ele pode se ligar até 4 diferentes. Então, olha aqui a situação, ó. Quando que eu não vou estar ligado a 4 diferentes? Quando eu tiver no mínimo uma dupla. Uma ou 2 duplas, ou uma tripla. O que me interessa é, eu não estou na situação de todas as ligações simples. E Bruno, que papo é esse de sigma? Tá? Por hora eu vou deixar quieto. Deixei isso aqui no slide porque é o mesmo slide que eu dava aula presencial. Eu explicava lá no quadro, interação é um pouquinho diferente. Mas eu sei que no online a disponibilidade de tempo é diferente. Esse vídeo mesmo ele é feito para você assistir em partes. Não vai todo de uma vez só que vai ficar indigesto, tá? Pega uma sessãozinha de cada vez. E essa parte eu deixo para presencial. Não vai caber muito entrar agora nisso aqui, senão vai ficar mais difícil. Você já não tem a oportunidade de me perguntar diretamente tete a tete. Então vamos lá. E assim, depois disso, uns exercíciozinhos que eu mesmo vou resolver aqui, mas é só para você ver como o raciocínio funciona, tá? Vou botar aqui caneta e vamos lá. Primeiro aqui ele pergunta que ligações simples, duplas ou triplas entre os átomos de carbono completariam de maneira adequada as estruturas nas posições indicadas por 1, 2, 3 ou 4. O que eu estou querendo aqui? Eu estou querendo que você me diga se a ligação vai ser simples, um traço só, dupla, 2 traços, ou tripla, 3 traços. Tá? Como que você vai saber fazer isso? Simples. Quantas ligações o carbono faz? Não são 4? Então é só você ver quantas ele já fez e você vai completar com o que falta. Sendo assim, eu posso começar pelo meio? Não. Começa por uma das pontas. Ah, qual ponta? Você escolhe. No caso aqui, eu vou escolher, né? Já que eu estou mostrando para vocês para finalizar essa aula. Aqui na letra A, eu tenho ó, esse carbono aqui. Tá vendo? O vermelhinho. Eu vou observar quantas ligações ele já fez. Ó, já fez uma, já fez 2, já fez 3. Tá vendo? Vou usar o vermelho para anotação, vou botar o azul aqui para responder. Amigo, se ele já tem 3 ligações feitas, quanto que falta para ele chegar a 4? Uma só. Então, aqui no 1, esse cara sai para, ó, ligação simples. Uma só. Agora que eu fiz isso, eu posso aproveitar e vir seguindo para fechar a questão. Olha esse carbono aqui. Quantas ligações ele tem por hora? Ó, ele tem essa ligação aqui que eu estou chamando de 1. E essa ligação que veio ali da outra, lembra? Se ele tem uma, 2 ligações... Nossa, agora eu exagerei na feiura da letra. Pronto. Se esse cara tem 2 ligações, né? Aqui eu estou falando
desse carbono aqui, tá? Desse carbono aqui. Eu vou fazer assim para vocês conseguirem me entender. E aqui eu estou falando deste carbono aqui. Sendo assim, quanto falta? Se eu preciso chegar a 4 eu só tenho 2. Faltam outros 2. Então aqui tem que ser uma ligação dupla. Tá, deixa eu botar isso aqui direitinho. Tem que ser uma ligação dupla. Obrigatoriamente. Tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Ó. Ligação dupla. Tá? Agora, aproveitando esse raciocínio, né? Agora eu vou olhar para esse carbono de cá. Eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3. Quanto que falta para ele chegar a 4? Uma só. Então, essa ligação é simples. Agora eu vou olhar para o outro cara. Olhando para esse cara aqui, ó. Eu tenho uma ligação só vinda de cá. Quanto que está faltando? 3. Então, essa ligação tem que ser... Opa! Olha eu errando cor aqui. Essa ligação aqui tem que ser tripla. E eu também estou exagerando, abusando do direito de ser feio. Vamos lá. Ó. 1, 2, tá? Ligação dupla. Ah, perdão, tripla. Olha eu falando besteira já. Senhor amado. Vamos lá, ligação tripla. Perdão. Tá? Mais umazinha aqui. Ligação tripla. Foi mal a letrinha, tá feia a beça, mas vamos seguir aqui com o barco. Se eu for olhar agora para o último carbono aqui, eu tenho 1, 2, 3 ligações. Então, só me falta uma. Realmente, a uma está aqui. E esse último cara tem que bater, ó. 1, 2, 3, 4. Bateu todo mundo com 4 ligações? Bateu. Fechou. Agora eu não vou fazer a parte em vermelho, eu vou só falando e indo na parte em azul. Olhando para esse primeiro carbono, ele tem 1, 2, 3, 1, 2, 3 ligações. Só falta uma. Simples. Esse carbono aqui só tem uma ligação, falta 3. Então, esse camarada tem que ser ligação tripla. Esse cara aqui, 1, 2, 3, não foi da tripla? Só falta 1 para fechar 4. Esse cara aqui só tem uma ligação, falta 3. Então, tem que sair uma tripla aqui, tá? E esse último serve de prova dos 9. Ele tem que bater 4. 1, 2, 3, 4. Fechou. Uma um pouquinho mais difícil. Vamos aqui para a cíclica para a gente fechar essa aula. Vamos fazer 1, 2, 3, 4 porque tanto faz a posição. Olha esse cara. 1, 2, tá vendo? Para chegar a 4, faltam 2. Então, 1, 2. A ligação é dupla. Aí eu olho para esse cara, tem que bater também, ó. 1, 2, 3, 4. Bateu. Show. Agora eu vou olhar para esse carbono daqui. 1, 2, falta 2. 3, 4. Ligação é dupla. Agora, se eu for olhar para esse cara, 1, 2, 3, tá vendo? 4. Agora, olhando esse cara aqui, 1, 2, 3, 4. É dupla, tá? Inclusive, essa estrutura aí é de um camarada que no futuro vocês vão ouvir falar um bocado, que é do benzeno, tá? Essa estrutura, ela importa muito, porque é um tipo chamada de aromática, tá? Tem um fenômeno chamado ressonância, que eu vou falar mais à frente. Mas eu acho que é a que vai mais aparecer aí mais pra frente. Mas assim, deu para entender? Resumindo o samba, pra galera aí que tá sem tempo e quer pegar rapidão, sem explicações maiores. A gente comentou sobre
o que é química orgânica, que ela veio, né, o nome da teoria da força vital antiga, mas como o homem conseguiu fazer um composto que era para ser vital a partir de algo que não é vital, né, a partir de minérios e outros compostos, então esse nome caiu e virou química dos compostos de carbono. Depois, quem é que aparece mais? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Sendo que o carbono faz 4 ligações, hidrogênio faz 1, oxigênio faz 2, nitrogênio faz 3. Os compostos em geral orgânicos podem ser polares ou apolares, tá? Mas agora, muitos deles vão ser apolares. Normalmente você quer achar coisa polar, vai na orgânica. Aqui tem um exemplozinho. Outra coisa é que você tem muitos compostos orgânicos inflamáveis no seu dia a dia. A maioria dos compostos inflamáveis, eles são orgânicos. Depois, formação de cadeias. Esses caras que eu falei, o carbono fazendo 4 ligações, oxigênio 2, hidrogênio uma só, eles vão se combinando como se fossem peças de quebra-cabeça se encaixando, tá? Como se o carbono fosse um tipo de peça, o oxigênio outra, isso fosse fechando. Depois disso, você tem que, se eu tiver uma peça entre dois carbonos que não seja carbono, ele é chamado de heteroátomo. Lembrando que hidrogênio e halogênio não podem fazer parte disso. Existem duas formas de você representar a cadeia, que é a estrutural e a bastão. Não vou entrar no mérito do como fazer bastão neste vídeo. Formação de cadeias, que aí tem a simplificação da forma na fórmula eletrônica aqui. Eles vêm e, como hidrogênio só pode fazer uma ligação, coloca H3 aqui. Você tem que entender que o significado é esse aqui, ó. Não tem para onde correr, porque hidrogênio só pode fazer uma ligação. Esse cara aqui, ó, tem dois Hs, um em cima e outro embaixo. Se eu escrever CH2, é para entender isso, porque cada H só faz uma ligação. Esse tipo aqui, esquece, porque vai te induzir a erros no futuro. Então, saiba que ele existe, mas não se feche com ele não. Depois, classificação de carbono, primário, secundário, terciário, quaternária, com relação à quantidade de carbonos diferentes dele, né, que está ligado. Então, primário está ligado a 1, secundário a 2, terciário a 3, quaternário a 4. Depois, outra classificação importante aqui é carbono saturado ou insaturado. Saturado, ele está fazendo o máximo de ligação, né, com compostos diferentes possível, que são as 4, então todas as ligações são simples. Qualquer coisa diferente disso, insaturado. Lembrando que ligação sigma ou pi eu não vou explicar aqui, tá bom? Deixa para aula presencial para não ficar mais pesado do que já está. Meus queridos, muito obrigado, tá, pela paciência aí. Foi mal as aulas estarem mais longas, mas eu acho melhor, ao invés de simplesmente botar um quadro com o mínimo do mínimo, explorar o material tintim por tintim para vocês poderem olhar isso aí que vocês receberam e poder ter uma maciada aí dessa carne, vamos dizer assim, tá bom? Abraço a todos, tudo de bom. Até mais.